Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que de certa forma o tema da aula ainda segue um pouco naquela trilha de ir observando as mudanças aí nos ritos, né? O que aconteceu depois das reformas todas litúrgicas, né? Já tem diversas aulas que abordam a coisa de modo mais geral, então tem diversas aulas falando das mudanças acidentais da missa e todos os outros problemas que tiveram na reforma. Tem aulas falando também dos outros sacramentos, aí lecionário, ofertório, calendário, tradução, tem diversos aspectos aí, né? E aí, entrando ainda mais nesse detalhe, mas é uma minúcia, é um detalhezinho, mas eu acho que é interessante, porque também traz um aspecto de espiritualidade para a gente refletir, mas que também não passou ileso aí na reforma, né? O conteúdo da aula é completo inteiramente retirado e baseado num artigo. Eu acho que se diz que é um artigo científico, né? Mesmo sendo de humanas, né? Quero dizer, mesmo que seja um texto, né? Sem desprezar, né? Assim, que esses artigos assim, o sujeito só falou, bom, enfim, não tem nenhuma conta aqui, eu acho esquisito. Mas é ciência, né? Enfim, na verdade falando sério agora, né, de uma revista científica de teologia. E esse sujeito aqui, Daniel Van Slyke, ele é professor de História da Igreja e de catequese, enfim, de modo geral, na Arquidiocese de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Dá aula em seminário, enfim. E ele escreve, então, esse artigo, né? Despicere mundum et terrena, a spiritual and liturgical motive in the Missale Romanum, né? Então está aqui o artigo também, se alguém quiser consultar, muito bem escrito, muito bom. E ele vai falar exatamente sobre essa expressão do despicere mundum et terrena, da onde ela vem, o que ela quer dizer, quais foram os usos dela, como ela aparece no missal, como ela começa a entrar nas orações do missal e o que acontece com ela na reforma, né, litúrgica. Bom, o primeiro entrave que ele tem aqui, como um autor de língua inglesa, né, em inglês tem um falso cognato, né, eles têm uma palavra muito parecida, né, mas que não quer dizer exatamente a mesma coisa, que é o despise, né. Então ele começa o artigo tentando esclarecer essa diferença. A tradução para nós, em português mais literal, seria desprezo, né? Quando a gente fala despicere, é o desprezo, né? Despicere mundo, o desprezo do mundo, o desprezo das coisas terrenas. Mas, porque a palavra para desprezo em inglês, e por isso que ele esclarece, seria o contempt, né? Seria uma tradução mais usual deles lá. Mas a tradução literal, não a tradução literal, mas a origem da palavra, o significado de fato da palavra, despicere, deve ter até alguma raiz etimológica que o meu latim escapa um pouco, seria olhar de cima para baixo, né? Então, o despicere, por ter esse sentido de olhar de cima para baixo, ele pode ser neutro, né? Então você simplesmente pode fisicamente olhar de cima para baixo, então olhar para as coisas superiores e depois para as inferiores, colocando uma ordenação nisso, algo simplesmente desprovido de qualquer julgamento, digamos assim, ou pode ter esse viés negativo, né? Então a menina pode olhar o rapaz de cima a baixo, tudo bem. Agora, se eu digo que
a menina rica olhou o menino pobre de cima a baixo. Isso tem já uma conotação negativa, como se ela estivesse ali, né, julgando o menino. Né? No uso em latim do Despicere, ela é neutra. Ela não carrega consigo essa carga que a tradução da expressão em português traz, né, do olhar de cima a baixo. Né? Para a gente, o olhar de cima a baixo nos coloca numa posição meio orgulhosa, né, meio arrogante. Né? Aqui não vai ter, tá? no original em latim, digamos assim. Então, o que a igreja absorve então dessa expressão, começa a usar ela, a expressão que vai simbolizar como que usar essa prioridade, essa ordenação de como olhar as coisas. Você olha primeiro para as coisas de cima, depois para as coisas de baixo. É como uma ferramenta espiritual mesmo, né? Como um jeito de ensinar as pessoas e educar as pessoas como se ordenar as paixões, os amores, enfim. Né? E aí ao longo do tempo, né, na tradição da igreja, vai se cristalizando, vai se estabelecendo então essa expressão do desprezo do mundo e desprezo das coisas, né? Sem necessariamente ser esse desprezo arrogante, mas um desprezo no sentido de que eu prefiro outras coisas. Né? Na minha ordenação tem coisas melhores do que essas que eu estou desprezando, que eu prefiro descartar. No fim das contas, né, ao fim do dia, a gente está falando aqui do primeiro mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Você ama primeiro a Deus e ama a Deus mais do que as outras coisas, ainda que as outras coisas façam parte da nossa realidade. Né? Inclusive, vou retomar essa ideia quando for falar do surgimento dessa expressão até na patrística. Né? Duas coisas interessantes, né? Dois momentos bastante cotidianos nossos que citam essa questão do desprezo. Alguns podem até, talvez a ladainha da humildade, alguns aqui rezem em latim, mas acho que não sei se é o caso. Eu, pelo menos, quando rezo em português, mas lá também fala, né? Do medo de ser desprezado, livrai no Senhor. Né? Então, o desprezo, ele tanto tem essa... Nós entendemos o desprezo e a igreja nos ensina a desprezar certas coisas, notadamente o mundo, e nós entendemos isso como importante, que nós mesmos não queremos ser os desprezados, né? Quando na verdade nós deveríamos não ter este medo. Né? Nós pedimos nessa ladainha sensacional, ladainha da humildade, que nós pedimos esse não ter medo deste desprezo. E no terço também, né, quando nós rezamos o terço pelo modo como Santo Afonso nos recomenda, né, nos ensina no terceiro mistério doloroso, certo? Estou colando das irmãs aqui. Né? Terceiro mistério doloroso, a coroação, né, na coroação de espinhos de Nosso Senhor, nós pedimos a graça de sermos desprezados, né, pelo mundo, de conseguir o desprezo do mundo, né? Muito bem simbolizado pela coroa de espinhos que Nosso Senhor recebe. Né? Bom, então esses são usos ainda bastante presentes e atuais em devoções cotidianas que nós temos dessa questão do desprezo. O primeiro registro católico que vai falar de desprezo fora da Sagrada Escritura, não usando a palavra exatamente, na Sagrada Escritura esse conceito está em diversos lugares, né? Buscar as coisas do alto, enfim, tem afora isso, né? Nos primeiros escritores. O primeiro que vai citar é Tertuliano. Nós sabemos que Tertuliano não morreu bem, mas escreveu muita coisa boa. Ele diz a mulher dele, né? A mulher dele era passava umas ansiedades, assim, né? Ela buscava uma certa direção espiritual com Tertuliano, e ele falava, olha, pense nas coisas celestes, despreze as coisas terrenas, né? E aí vai passar a sua ansiedade. E ele usava a palavra em latim despicias. Né? Então, despicias foi o primeiro uso num contexto católico espiritual dessa expressão despicere. É uma variação na igreja. Nessa era patrística, quem vai falar bastante disso e vai
acabar consolidando essa noção e esse conceito vão ser Santo Ambrósio, São Gregório Magno e Santo Agostinho. Então estamos bem, né? Não precisamos, né? Acho que três doutores da igreja, né? Podemos ficar confortáveis. Meio bastaria. Então, Santo Ambrósio, né, de Milão, aqui até a cena famosa, né, dele perdoando o imperador Teodósio, aí, né? Enfim, amanhã, fazendo um parênteses, né, essa cena é muito lembrada pelos católicos americanos, e amanhã será certamente, porque como eles têm eleição essa semana, né, o Trump, ao menos nesse caso não se declara, né, católico, mas, por exemplo, o Biden na outra eleição, né, ele é batizado, é católico, e o Biden comunga, né, e teve muito essa discussão, né, se o Biden, pelas políticas, principalmente as políticas pró-aborto que ele defendia, se ele poderia comungar ou não, né, e o que ele, morando em Washington, né, se cobrava do cardeal de Washington lá o que fazer, né, olha, alguns, o bispo de Los Angeles recomendou aos padres de Los Angeles que não dessem a comunhão à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é também católica, defendia essas políticas, e falou assim, aqui em Los Angeles não se pode dar comunhão para ela. Claro que davam, né? Mas, enfim. E aí sempre lembram de Santo Ambrósio que excomungou Teodósio, né? Teodósio passou meses vestido de sacos, né, sem nenhuma insígnia imperial, até se arrepender da barbaridade que ele tinha cometido, né, atacou uma cidade, matou todo mundo, contra o conselho de Santo Ambrósio. Então nós temos aí, né, um bispo muito santo, que excomungou, só o imperador romano, ele excomungou das perseguições, né, as perseguições estavam frescas na memória de todo mundo ainda, e hoje fica-se receoso em dar a comunhão ou não, né, Bom, enfim, a imagem aqui me fez lembrar, depois não tem nada a ver com a aula, a gente corta. Mas Santo Ambrósio trazia, ele trouxe, né, no que ele deixou escrito, ele pregava muito sobre o desprezo do mundo. Essa coisa de Teodósio tem um pouco isso por trás, né? Ele fez Teodósio se despojar bastante, né, e desprezar bastante da posição dele, mas ele trazia também essa questão militar tão presente no Império Romano. Eu tenho a frase aqui, então, Santo Ambrósio contrasta esses apegos terrestres e celestiais com as imagens militares. Então ele diz, você luta como um bom soldado de Cristo, desprezando o que é inferior, desprezando os inferiores, esquecendo o terreno, não esquecendo o terreno e lutando zelosamente pelo que é celestial e eterno. Ele vai tratar muito com o conceito de fuga mundi. Isso é muito presente na teologia, né? Nos pensamentos de Santo Ambrósio. Então, essa fuga do mundo, não como e aí Santo Agostinho vai vir para esclarecer bastante isso. Cuidado, né? Porque isso não vai significar ódio à coisa criada, ódio à matéria, né? Veja que se a gente vai por esse lado, a gente começa já a chegar bem perto de filosofias bem problemáticas e heréticas, né? Não é o caso aqui, né? Santo Agostinho, então ele, aluno, né, de Santo Ambrósio, vai aprofundar e vai esclarecer essa questão do despicere mundo não como um ódio à matéria, mas um desapego contínuo aos bens transitórios, né? Desapego à vaidade, desapego aos pecados, né? Então, ele vai dizer textualmente em algum escrito que o mundo como criação de Deus era bom. O problema é o apego desordenado aos bens deste mundo, né? Inclusive vem bem a calhar, né, com que hoje quem estava na missa de finados, né, o padre comentou justamente sobre isso, né, sobre do que nós vamos nos livrar no purgatório, né, justamente dessas coisas que nós ficamos apegados e que se nós tivéssemos despicere, né,
desprezado, talvez nós fôssemos direto ao céu. Né? Então, Santo Agostinho vai citar cartas de São Tiago, do Evangelho de São João, para reforçar justamente essa noção. Né? E, finalmente, São Gregório Magno, ele naquelas obras dele, né, Diálogos, né, ele vai falar essencialmente e basicamente sobre isso, sobre o desprezo do mundo, e ele vai usar a figura de alguns santos já, né, conhecidos e mártires, para exemplificar e tangibilizar, né, para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava querendo dizer com este desprezo. Veja, né, parece meio óbvio aqui o que esses santos estão dizendo, né? Mas é óbvio agora, né? 2000 anos depois, na época não era. Né? O grande... Acontece muito isso, né? Principalmente quem está começando a estudar, resolve estudar essas coisas mais profundas assim, e aí vai ler a patrística e fala, nossa, mas isso aqui é o básico, né? O que está sendo ensinado assim, não, é o básico porque eles escreveram e agora você está lendo, né? Porque antes deles formularem, né? O óbvio só é óbvio depois que alguém disse. Então, essa foi a grande importância, né, dos padres da igreja, né? Foi ter de fato escrito e formalizado esse conhecimento, né, logo nas primeiras gerações da igreja. E São Gregório Magno usou muito o exemplo dos santos, né, para mostrar, para consolidar esse conceito. Ele gostava muito de Santo Hermenegildo, que era o herdeiro de um rei visigodo, algo do tipo, godo ou visigodo, era o príncipe, né, ia herdar a coroa, mas se converte católico. E o pai de Santo Hermenegildo o prende, né, porque fala, não pode ter católico na linha sucessória aqui. E quando o pai está para morrer, o pai manda matar Hermenegildo, para que não corresse o risco de Hermenegildo o sucedê-lo. Então foi martirizado, né, no fim das contas. Então, São Gregório Magno dizia, né, de Hermenegildo, e assim este jovem rei Hermenegildo, desprezando o reino terrestre e buscando o céu com forte desejo, começou a desprezar tanto mais nobremente a vã glória deste mundo transitório, na medida em que, enquanto preso, reconhecia que nada poderia ser tirado dele. Né? Ou seja, se ele mesmo já despreza todas as coisas desse mundo, o que vão tirar dele? Se ele já não tem mais nada. Né? Então, podem me tirar a minha vida. Eu já entreguei as coisas físicas, eu já não tenho mais. E a minha vida eu entreguei a Deus, vão me tirar o quê aqui? Né? Bom, então, para que... é interessante aqui, né? Ele faz coloquei esse tópico aí, né? A disposição dos mártires, confessores e fiéis. É muito interessante como ele vai analisando, né, com os escritos desses três padres, como nos mártires o desprezo do mundo é perfeito, né? Afinal de contas eles levam à última consequência esse desprezo, como nos confessores ele existe também, e que talvez o martírio nós não devemos buscar, nós devemos aceitar, mas a vida dos confessores nós devemos buscar e tentar fazer como os confessores. Nós não devemos nos colocar em situação de martírio. Se o martírio vier, ótimo, né? Uma graça enorme, mas não devemos ser imprudentes e tentar, de certa forma, testar a Deus, né, com isso. Mas a atitude dos confessores ela é boa, né? O jeito como os confessores desprezam o mundo. Então fica esse exemplo aí depois para os fiéis. Né? Então é óbvio que, se esse é um conceito que está nas Sagradas Escrituras, aparece em diversos momentos, é um conceito de fato verdadeiro, né? No sentido de que ele é bom e ensinado por Nosso Senhor e por seus apóstolos e discípulos. Ele é um conceito bastante falado, né, na época da patrística, por grandes padres da igreja, doutores da igreja. Um deles, inclusive, São Gregório Magno. É natural, né, que esse conceito fosse
digamos assim, parar na liturgia. Né? Então, no missal... Então, no missal tridentino, no missal de nossa última versão, né, de 1962, mas bom, nós sabemos, né, a primeira edição 1570, mas o missal que vem desde o missal em si, né, os escritos em si desde São Gregório Magno, mas o rito em si desde os apóstolos, né, desde a Santa Ceia. Como eu acabei de dizer, às vezes é bom dizer o óbvio, né? Aparece, então, eu listei aqui hoje, né, nessa última versão do missal, de 62, 15 vezes, né, a expressão despicere de alguma forma, né, com alguma variação, e aqui estou sendo rigoroso de considerar só o que tem a palavra mesmo. Né, não estou nem entrando nos que aproveita do mesmo conceito, mas diz de outra forma. Né, então é a palavra despicere mesmo. Né, a mais importante, né, a que todos nós vamos ouvir uma vez por ano, pelo menos, é a do segundo domingo do Advento. Eu vou mostrar aqui, mas não só. Né? É interessante também que até 1570 a expressão aparecia, se não me engano, 3 ou 4 vezes. E aí por isso que eu citei Santo Hermenegildo, né? Porque essas poucas vezes que apareciam antes, uma delas era na coleta no próprio de Santo Hermenegildo. Né? Muito por esse gosto que São Gregório tinha por ele. Com a canonização dos novos santos, né, depois de Trento, e a adição dos novos próprios, né, para cada um desses santos, o uso foi se expandindo até chegar aí nesses 15 usos. E vejo que tem alguns bastante relevantes. Né? Então, São Dionísio, né, que é Saint-Denis, que é padroeiro da França, então um país católico importante, né? São Francisco de Assis, uma missa votiva para Nossa Senhora, a missa do Sagrado Coração de Jesus, né? No dia do Sagrado Coração de Jesus, essa expressão está lá, e não está aí nessa lista, são 16 vezes então, na verdade, está faltando aí. Numa missa votiva de São José, também tem a expressão. Fora todos esses outros santos aqui, né? São Paulo é Paulino, né? São Paulino de Nola, Pedro Celestino, Santa Joana Francisca de Chantal, então muitos santos aí de devoção comum até hoje, possuem essa expressão, né? Vai ser ou no pós-comunhão ou na coleta, né? Mas de alguma forma vai estar. Também está no breviário, nas vésperas de confessores. Então, sempre que a igreja vai comemorar aí algum confessor, no breviário, no dia anterior, a antífona do Magnificat vai ter a expressão do Despicere. Eu tenho aqui, depois se alguém quiser, essas irmãs aí que rezam o breviário. Vamos olhar um pouco desses textos. Vamos lá, né? O primeiro, né, aquele mais relevante que eu comentei, vou poupá-los do meu latim, só coloco aí para vocês verem que existe mesmo, mas vamos para a tradução direta. Eu peguei daqui do missal, está tudo aqui, ó, até marquei as páginas para vocês verem, se alguém quiser consultar, ver umas outras, eu não coloquei todas aqui, se alguém quiser olhar algumas, como que aparece, enfim. Mas nesse segundo domingo do Advento, a oração então vai dizer, e aí é a pós-comunhão: saciado o Senhor com o alimento espiritual, humildemente vos suplicamos que, pela participação deste mistério, nos ensineis a desprezar os bens terrestres e amar os celestes. E vocês vão reparar que essa oposição, ela sempre aparece, ela sempre vem junto, né? Então sempre vem despicere terra et amare celestia, né? Então a oração não diz só o que não fazer, mas diz o que fazer, né? Para mostrar que a vontade não é algo ruim, né? Não, mostra também que há algo que nós temos que amar também. Proteger tem que amar, tem que deixar de se amar, desprezar. Isso. Então
tem as coisas que nós temos que desprezar, mas também tem em oposição as coisas que nós devemos amar, e aí a igreja ensina quais são elas. Na missa do Sagrado Coração, de Nosso Senhor, que estes sagrados mistérios do Senhor Jesus nos inflamem no amor divino, o qual faça sentir as suavidades do vosso coração e nos ensine a desprezar a terra e amar o céu. Terrena despicere et amare celestia. Aqui na missa de Saint-Denis, e os companheiros, eu não coloquei o nome dos companheiros, mas está aqui, né? São Rústico e São Eleutério, né? Está no meio da oração aqui, eu deveria ter colocado. Ó Deus, que deste neste dia ao bem-aventurado Dionísio, vosso mártir e pontífice, a coragem e constância para enfrentar o martírio, lhe associastes Rústico e Eleutério para anunciar a vossa glória às nações. Dai-nos a graça de desprezar, a seu exemplo e por vosso amor, os favores do mundo e não temer os seus reveses. São Francisco de Assis, eu estou passando por as orações porque vai ser importante depois, eu juro. Ó Deus, que pelos merecimentos do bem-aventurado Francisco, vos dignastes enriquecer a vossa igreja com uma nova família religiosa, concedei-nos a graça de, a seu exemplo, desprezar as coisas da terra e sentir a alegria de participar das do céu. Parece bem próprio, né, que na oração de São Francisco se tem alguma coisa de desprezo do mundo, né? Assim como dos mártires também, né? São Dionísio que teve a cabeça cortada, né? O Sagrado Coração de Jesus, claro. Bom, São Hermes aqui no final também, a sua imitação, desprezemos por vosso amor os favores da fortuna e não temamos os seus reveses. Então, o desprezo aqui não é desprezo, ele coloca uma outra coisa a ser desprezada, mas no mesmo sentido. Aqui de São Hermenegildo, a gente havia comentado, né? Essa oração, a tradição conta que foi, não do modo como está, mas em linhas gerais, ela foi composta pelo São Gregório mesmo, né? Ó Deus que ensinaste o bem-aventurado mártir Hermenegildo a antepor ao reino da terra ou dos céus, concedei-nos a graça de, a seu exemplo, desprezar os bens caducos e aspirar somente aos eternos. Essa palavra caduca, ela existe em português dessa mesma forma e ela tem um sentido de algo que perdeu a validade, né? Algo que não vale mais. Mas em latim, o sentido de caduca era o nome dado às coisas que não eram passadas por herança. Né? Então, como se fosse um imposto sobre a herança, digamos assim. Né? Quando o sujeito morria, parte dos bens ficavam para os filhos, né, para a família, mas parte dos bens eram tomados pelo governo. Esses eram os bens caducos. Né? Não parei para pensar, deve ter uma relação com o uso que nós damos hoje para a palavra caduca, mas aqui é mais nesse sentido. Né? Olha, não vamos desprezar os bens que não ficarão para ninguém, porque não ficarão para os nossos filhos, e vão ficar para o Estado, que não é nada, né? Que não vai se perder, vai sumir no meio das coisas lá. Então, aquilo que for para os nossos filhos, tudo bem, não vamos desprezar. Mas aquilo que for caduco, que não vai ficar para ninguém, e que nós não vamos conseguir levar, porque nós vamos morrer, né? Nos ajude a desprezar essas coisas também, e aspirar somente às coisas eternas. Né? São Cirilo, São Metódio, mesma coisa. Na missa votiva de São José, bem bonita a oração. Confiado, Senhor, no patrocínio do esposo de vossa Mãe Santíssima, pedimos a vossa misericórdia que se digne a fazer que o nosso coração despreze o que é da terra e com perpétua caridade vos ame só a vós, que viveis e reinai por séculos dos séculos. Amém. Bom, tem os outros exemplos, mas são só variações. Esses eu queria destacar, seja pela importância, seja pelo que aconteceu depois. Né? Como vocês bem sabem, então, veio o concílio, né? E se ordenou uma reforma litúrgica. Né? Nós já vimos em diversas aulas que a reforma não se limitou a vamos virar o padre de frente para o povo e fazer a missa no vernáculo. Né? Tem muitas outras coisas. Né? Se mexeu no calendário dos santos, né? Entre outras coisas, mas que vão importar aqui. Se mexe no calendário dos santos, então se reequilibra, né? se reequilibra no sentido, muda o equilíbrio, né? Do que era a primeira classe, do que não é, quais são as festas opcionais, quais são as novas memórias, etc.
Alguns santos são aí rebaixados, né, digamos assim, muitos deles, né? Tem uma aula também sobre isso no canal. E se faz um novo lecionário, né? Esse novo lecionário, então, tem todas as novas leituras e, a reboque dessas duas mudanças, tem também o novo próprio dos santos. Então, se refaz se reescreve todas as orações nas missas de festa de cada um dos santos. E aí, eu comentei isso também na aula do próprio dos santos, e vale para o tema do lecionário também. Porque é uma crítica que se faz, mas qual é o problema de ter mudado, né, o lecionário, de ter mudado o próprio dos santos? Bom, veja bem, a mudança em si, se mudar qual é a leitura que se faz num domingo ou outro, em si não tem problema. Se a igreja acha que tem uma leitura mais apropriada aqui, o ponto é que se essa leitura está lá há mais de 1.500, 1.700 anos, para você tirar ela e colocar outra, deve haver um bom motivo, né? Qual é esse motivo? E pelo que ela foi trocada? Veja, o que tinha ali que se alguém olhou para um texto, para uma oração, olhou e falou, isto é inadequado, tem algo melhor do que isso para colocar no lugar, né? Porque senão manteria. Porque não imagino que tenham feito deliberadamente na cabeça deles, achando que estavam escolhendo algo pior, né? Ou seja, essa oração é muito bonita, mas é bonita demais, vamos colocar uma pior, né? Não, né? Fizeram na consciência deles, acreditando que estavam melhorando a coisa, certo? Então, quem tem que... essa discussão eu já vi, né? Mas por que vocês usam um lecionário de um ano só, né, único, com um ciclo anual e não trienal? Eu respondi, não, calma. Quem tem que explicar por que usam um lecionário com ciclo trienal são vocês que usam o ciclo trienal. Vocês que mudaram. Vocês que decidiram que o anual era ruim. Por que o anual é ruim? Eu não tenho opinião sobre o anual, eu só uso, porque foi o que a igreja sempre usou. E aí esse argumento vale muito justamente para o tema do lecionário, porque existe ali um embasamento da Sacrosanto Concílio, que é enriquecer mais o rito, a liturgia, com passagens da Sagrada Escritura. Isso foi o que pediu a Sacrosanto Concílio. Então, se toma a decisão de colocar mais Sagrada Escritura. Então, começa a ter que ter o ciclo trienal, bienal, na semana par ou ímpar, enfim, né? Tem hoje... Esse aqui é todo o missal. Então, o sujeito com este missal aqui vive o resto da vida na missa tridentina. Ou o sujeito na missa nova, ele tem que comprar um catatal desse tamanho, que são 5 livros grossos, né? Porque tem todas as opções, né? Porque tem mais de 20 orações litúrgicas, oração eucarística, tem opção de leitura longa ou curta, de primeira leitura, de segunda leitura. Então, é bastante coisa, é papel. É bastante papel. Agora, quando você vai estudar, isso eu comento na aula, não está toda a Sagrada Escritura lá. Não se colocou tudo lá. Então teve uma escolha. Teve coisa que entrou, teve coisa que não entrou. Porque essa é outra lenda, né, que existe. Não, agora se você for à missa nova durante 3 anos, não perder nenhuma missa, vai ter lido a Bíblia toda. Mentira. Vai ter lido uns 13% da Bíblia, mais ou menos. Fica bastante coisa de fora. Tá? Então, o que foi escolhido ser colocado? E o que foi escolhido ficar de fora? E o pior, o que foi escolhido ser retirado e não foi colocado de volta? Né? Que é o caso aqui dessa expressão do Despicere Mundo Terrena, que está em 16 missas diferentes, uma delas um domingo, ou seja, um dia de preceito, aparece numa missa de Nossa Senhora, numa missa de São José, numa missa do Sagrado Coração, na missa de São Francisco, na missa de um padroeiro de um dos países católicos mais importantes do mundo, certo? Então, um fiel católico vai ouvir essa expressão, né, será ensinado na missa a desprezar as coisas do mundo algumas vezes no ano, né, porque esse ciclo se repete também todo ano. Palpites, quantas vezes a expressão aparece no Missal Novo?
Palpites. Uma vez. Né? E aonde aparece? Na festa de São Dionísio só. E a festa de São Dionísio virou opcional. Então, na prática, o que acontece é que talvez os fiéis da França vão ouvir sobre o desprezo do mundo numa missa. Né? Talvez. Porque lá é padroeiro, festa de padroeiro. Lá como cá, né, São Dionísio é o padroeiro da França, mas tem Santa Joana d'Arc. Então, como nós aqui, né, que temos Nossa Senhora Aparecida, mas temos também São Pedro de Alcântara. Né? Também temos um padroeiro que ficou eclipsado aí, né, por outro, aqui no nosso caso, por Nossa Senhora. Né? Então, acho que nem na França deve-se ouvir muito a respeito. Em algumas outras orações, o conceito vai estar lá presente, mais ou menos, né? Mas a expressão em si não está. E aí foram pesquisar, e muito do que o trabalho aqui desse senhor Daniel aqui é tentar entender o que os reformadores, né? Qual era a intenção dos reformadores. E qual foi a minha surpresa, né, lendo o artigo, que ele vai achar justamente aquele padre Carlo Braga, que eu comento na aula da Reforma do Próprio dos Santos, né, porque ele escreve um texto longo numa revista na época, né, explicando porque ele fez como foi feita a reforma no Próprio dos Santos. Né, e é muito curioso, né, que aquela frase famosa, nossa, mas por que ele está confessando isso que ele está fazendo? Né? Ele fala, não, ele não está confessando, ele está orgulhoso, ele está feliz de ter, ele não está num tom de confissão. É o mesmo Carlo Braga que aparece aqui explicando, né? E, resumidamente, qual é o ponto? Essa palavra é de difícil tradução, e como agora a missa vai ser no vernáculo, nós não podemos correr o risco de a tradução ser mal feita, e que as pessoas entendam errado o que nós estamos querendo dizer. É isso, exato. O que é mais curioso é que, qual foi a expressão? Eu acho que nesse contexto mesmo, mas acho que não foi ele, foi um outro bispo que reforça o que ele diz, de que a tradução é mesmo difícil. E aí eu comento embaixo, puxa vida, é porque o bispo fala, não, de fato essa expressão despítir é uma tradução de difícil tradução e difícil explicação. Não é fácil, ele é um bispo de língua inglesa, né? Então, em inglês é mais difícil mesmo explicar. E o sujeito comentava abaixo, puxa vida, né? Se ao menos nós tivéssemos alguém cuja responsabilidade é explicar essas coisas, né? Ou seja, sim, senhor bispo, é difícil traduzir e explicar. Este é o seu trabalho, é traduzir e explicar as coisas para nós. Não é. Aí entra o outro ponto. Qual que é o segundo ponto do padre Carlo Braga? É difícil para o homem moderno, porque nos tempos de hoje, né, sempre isso, essa questão de desprezar os mundos pode ser mais difícil para o homem moderno. Porque para o homem medieval era mais fácil desprezar o mundo moderno, porque ele não tinha tantas coisas, ele vivia já uma vida mais simples. É uma noção, né, bem modernista. Né? Já para o homem atual é difícil entender isso, né? Essa questão de desprezar o mundo. Então, eu vou ter que desprezar as pessoas? Eu não devo desprezar, né? Vou desprezar os pobres? Não devo desprezar os pobres, né? E aí isso vai se refletir, então, na retirada da expressão, missal não fica só nessa missa aqui de São Dionísio, mas é interessante ver também como ficaram as orações daqueles santos que nós vimos, uma vez que eles decidiram tirar a expressão. Né? Então, na missa de São Dionísio, está aqui, eu repito, né, a oração que nós vimos, e aqui a oração no Missal Novo. Ó Deus, que enviaste o bem-aventurado Diniz, está errado aqui, né? O bem-aventurado Dionísio, né, o Denis, e seus companheiros, então também, Rústico e Eleutério, fez que nem eu no slide lá, né? Esqueceu de escrever, né? Virou companheiro. Né? E seus companheiros, para proclamar a tua glória às nações, e que os fortaleceste com a virtude da constância no sofrimento,
concede-nos, suplicamos, por imitação deles, desprezar as circunstâncias favoráveis do mundo, e para que não temamos nenhuma de suas adversidades. Aqui manteve-se a expressão, se alterou um pouco aí a oração, mas tudo bem. Naquele segundo domingo do Advento, saiu, era o lugar mais, era a missa mais importante. Vocês entendem o que eu quero dizer com missa mais importante, né? Era a missa mais importante que continha a expressão. Qual é então agora o pós-comunhão do segundo domingo do Advento? Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, pela participação neste mistério, ensinai-nos a pesar sabiamente as realidades terrenas e a aderir às realidades celestes. Então veja, alguém leu a oração que tinha antes. Alguém não foi que jogou fora e fez uma outra. Leu, olhou e falou, isso aqui não, desprezo do mundo não. Como nós podemos suavizar o desprezo do mundo? Como nós podemos adocicar um pouco essa oração? Porque veja, a oração é muito parecida. É muito parecido. A estrutura é a mesma, as palavras são quase as mesmas. Só que se tira o desprezo dos bens terrestres para ensinar-nos a pesar sabiamente as realidades terrenas. Né? Ou seja, não é para desprezá-las, é para entender qual é o peso de cada coisa, mas não despreza, né? Entende qual é o peso de cada uma delas. Né? E aí, né? Aderir às realidades celestes. Aqui também é muito interessante, que é de São Francisco. Do lado esquerdo, aqui a gente acabou de ver, e a nova, né? Deus nosso Pai, destes a São Francisco o privilégio de se tornar semelhante a Cristo na pobreza e na humildade, concedendo-nos que, trilhando o mesmo caminho que Ele, sejamos capazes de seguir o vosso Filho e de nos unirmos a vós na alegria do amor. Então, esse elemento que é tão importante de São Francisco, que é o desprezo do mundo, o desprezo das coisas terrenas, e que a pobreza vem como consequência disso. Né? A pobreza não vem por uma opção preferencial por ser pobre, né? Para usar a expressão que eles usam. Vem por um desprezo total do mundo, né? E aí esse desprezo leva a viver essa vida pobre. Né? Mas aqui não, aqui é colocado a pobreza como o grande ponto, né? O privilégio de se tornar semelhante a Cristo, na pobreza e na humildade. Né? Então, um jeito diferente, né, de entender a coisa, de ver a coisa. Né? Aqui é bastante interessante, não tínhamos falado de São Paulino de Nola antes, mas agora para comparação aqui é interessante. Né? Ó Deus, que prometestes aos que deixam tudo, o cêntuplo deste mundo, e a vida eterna no outro, que fazei com que, marchando sempre nos passos do bem-aventurado bispo Paulino, sintamos valor para desprezar as coisas da terra e aspirar somente as do céu. E a nova é, ó Deus, que quiseste que o bem-aventurado bispo Paulino se tornasse célebre pelo amor à pobreza e pela solicitude pastoral, concedendo-nos propiciamente imitar os exemplos de caridade daquele cujos méritos celebramos. Então troca aqui essa noção de fato não de ter um amor ordenado às coisas, e aí esse amor ordenado vai levar necessariamente ao desprezo do mundo, por essa noção de amor à pobreza. Né? Imitar os seus exemplos de caridade, e aqui já o conceito moderno, né, distorcido de caridade, né? Não o conceito sempre usado, né, de amor, né? Mas nós sabemos aqui está falando de caridade. Ajudar os pobres, né? Sim. Não a pobreza do desapego próprio de todas essas, não esse despojamento de todas essas vaidades e coisa, enfim, mas um amor à pobreza como conceito da pobreza em si, né? Não é exatamente isso, né? Bom, então, quase desaparece o Despicere. O Carlo Braga, né, ele diz então, que há uma nova visão das coisas terrenas, né, isso que eu disse do homem moderno, né? Do homem moderno
o desprezo do mundo poderia ser mal entendido pelo homem moderno, porque ele tem um novo entendimento das coisas terrenas. As coisas terrenas, né, o mundo em si não necessariamente é um inimigo, né? Bom, é um dos três, né, inimigos, né? O diabo, o mundo e a carne. Segue lá o mundo como inimigo. Mas as coisas terrenas agora têm uma nova visão desse homem. O autor aqui, no artigo, ele vai dizer que o Carlo Braga não diz explicitamente, mas essa explicação dele, no fim das contas, está muito enraizada na Gaudium Spes, né, naquele documento do Vaticano II que é excessivamente otimista com o mundo moderno, né, e com o homem, e com os avanços da ciência. Né. O documento, talvez o documento mais ingênuo do Vaticano II, né, achando que avanços científicos e de tecnologia levariam finalmente o homem e a igreja a possibilidade de uma redenção que não tinha conseguido até agora. Né? Talvez o documento também que mais mal envelheceu, né, do Vaticano II. Os outros, existem debates em cima dos conceitos que estão lá, do que está sendo dito lá, da direção que se tomou. Agora, o Gaudium et Spes, né, a alegria e esperança, né, desse homem moderno, dessa modernidade, em algumas décadas o texto se provou nem um pouco profético, né? Previu tudo ao contrário. O texto fala muito, né, que estamos a caminho da paz, né? Isso tudo vai trazer, esse homem moderno vai conseguir finalmente atingir uma paz e tal. Bom, nunca tivemos aí tantas guerras, conflitos, né? Enfim, o mundo completamente maluco e perdido, né? Enfim. Então ele cita aqui os desafios na tradução e na interpretação moderna. Então, já que a gente não consegue traduzir nem ensinar as pessoas, é melhor jogar fora o conceito, né? E está embutido aí essa simplicidade excessiva na liturgia, como que é um conceito que está muito na Sacrosanto Concílio, né? Que é de despojar muito a liturgia. Então veja, né? O homem não tem que se despojar das coisas, ele não tem que desprezar o mundo. Quem tem que desprezar e se despojar é o rito ao qual nós vamos para adorar a Deus. Né? Esse tem que ser bem despojado, bem livre de todas as coisas. E aí, nesse mesmo sentido de simplificar as orações, fazer as pessoas entenderem, né? É uma condescendência muito grande. Né? Você imaginar que as pessoas não são capazes de entender uma oração. Né? O conceito que está sendo dito de uma oração. Sendo que essas orações estão aí formando os santos e nutrindo a vida espiritual de uma pleiade de santos aí, né? Por séculos, né? Na história da igreja. Santos com limitações intelectuais, analfabetos, né? Que não tinham bons bispos e bons padres e conseguiram ser santos mesmo assim, nutridos pelos sacramentos, pelas orações que a igreja sempre apresentou e ensinou. Né? Certo? É uma aula curtinha, só comentar este conceito mesmo. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.